Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu convido a igreja a meditar muito nesta mensagem e, evidente, a mensagem ela começa a ser útil para o pastor. Se ela não falar comigo, não provocar em mim alguma reação, não adianta também eu querer trazer para a igreja, porque senão eu vou estar pregando algo que eu não vivo. Tenho as minhas dificuldades, tantas quanto os irmãos têm. Tenho as mesmas dificuldades que vocês têm, eu tenho também. O fato de hoje ser pastor não me faz diferente de forma alguma de vocês. Porque para Deus não há diferença. Tenha um coração contrito, um coração sincero e quebrantado. Não importa o título, o cargo da pessoa. Esse cargo, na verdade, para mim, essa função, me traz responsabilidade. Porque, lembrem muito bem, enquanto vocês vão prestar conta de vocês mesmos para Deus, eu vou prestar conta, além de mim, de cada um de vocês que estão aqui no rebanho. Então, é essa a minha responsabilidade, que é grande. A diferença está nisso, responsabilidade, serviço. Mas não me torna melhor e nem tampouco imune aos mesmos problemas que as pessoas têm. Eu não sou um alienígena, eu não sou especial. Me coloco aqui e peço, em nome de Jesus, que esta mensagem fale com você, tanto quanto venha a falar comigo mesmo, para que eu procure também na minha vida, no meu dia a dia, me enquadrar mais e mais dentro da vontade do Senhor. A mansidão. Eu convido a igreja a me acompanhar na Bíblia, na carta aos Gálatas, capítulo 5, e os versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. A palavra do Senhor nos diz assim em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua palavra, diante da Tua igreja e principalmente, Senhor, na Tua presença. E é, Senhor, em nome de Jesus que nós evocamos o Espírito Santo, que aqui esteja orientando esta palavra, colocando-a em cada coração, abrindo cada mente, cada entendimento, para que tenha o discernimento acerca da verdade contida em Tua palavra, porque queremos, Senhor, aprender mais de Ti e sermos, Senhor, muito mais do que apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados de meu Pai, hoje nós veremos a penúltima virtude que Deus deseja dar-nos, que é, a princípio, a mais simpática, a mansidão. Se você quer ter amigos, seja manso. E o que é mansidão?
na Bíblia significa força sob controle. Era utilizada, a palavra no seu sentido no grego, era utilizada para falar, por exemplo, de um cavalo selvagem que foi domado. O que é isso? Força sob controle. Ele continua tendo tanta força, tanta energia como antes, o cavalo domado. Mas agora tem uma diferença, ele pode ser dominado. Mas eu gostaria de despertar sua atenção, que muitas pessoas acham, confundem, achando que ser manso é ser fraco. Ser manso não significa ser fraco. Não significa ser covarde, que às vezes é porque a pessoa é manso, acham que ele é covarde, ou que ele é fraco. Jesus e Moisés são dois exemplos, um no Novo Testamento e o outro no Antigo Testamento. São dois exemplos de pessoas que a Bíblia nos relata, nós podemos deduzir pelas passagens que lemos, que eles eram pessoas mansas, mas todavia eles são chamados na Bíblia de másculos, nada a ver com covarde, nem fraco. E em Gálatas 5:23, que lemos agora, diz que a oitava característica do tipo de pessoa que Deus quer nos tornar é a mansidão. E em Filipenses capítulo 4 e no verso 5, explica o porquê, dizendo: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Entendeu? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. É uma característica que Deus quer que tenhamos: moderação, mansidão. E o que significa você ser uma pessoa mansa? Significa ser uma pessoa, e aí que está o nosso grande desafio, significa ser uma pessoa controlada diante das outras pessoas. Em vez de reagir no impulso do momento, reagiu, explodiu. Quando você tem este cômodo, fruto do Espírito, chamado mansidão, você escolhe, você ainda tem esse domínio, você escolhe qual reação você vai ter. Lemos em Filipenses, capítulo 2, os versos 4 e 5. E assim nós vamos aprendendo cada vez mais com a palavra do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, versos 4 e 5, diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E no 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui, puxou a nossa orelha. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu vou passar a mostrar alguns tipos de pessoas com as quais você pode e deve praticar a mansidão. São pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia. Seja compreensivo e não exigente com as pessoas que lhe prestam um favor. Eu vou repetir. Seja compreensivo e não exigente com as pessoas que lhe prestam um favor. O nome está dizendo. Se a pessoa está me prestando um favor, o mínimo que eu devo ser é compreensivo. Que ela tem as suas limitações, ela está me prestando um favor, e eu devo procurar não ser exigente, compreensivo. Ela não conseguiu fazer do jeitinho que eu queria. Amém. Mas ela se tentou, ela fez do jeito que ela pôde. Amém, glória a Deus por isso. Eu vou lhe perguntar, como é que você trata as pessoas que lhe prestam algum favor? Como é que você trata as pessoas que lhe prestam algum serviço? Por exemplo, o balconista da loja que te atendeu, o caixa do banco, ou a secretária na empresa onde você trabalha. Você, com essas pessoas do dia a dia, você é indiferente, como se elas fizessem apenas parte da mobília do lugar,
ou você vê que ali tem uma pessoa também estressada com seus problemas, com sua família, talvez com um marido que dê trabalho, com um filho que está doente, com a mãe que está internada, enfim, e a pessoa está ali trabalhando, e às vezes a gente vê cada coisa. Olha, ao contrário do que se pode imaginar, muitas pessoas podem acreditar que aeroporto é um lugar em que a gente só encontra gente de dinheiro, que realmente não é todo mundo que pode viajar de avião. Então, em tese, quem viaja de avião são pessoas que têm condição financeira. E se tem uma boa condição financeira para estar viajando de avião, essas pessoas certamente teriam uma formação. Ao contrário de uma rodoviária, por exemplo, e quem precisa viajar e não pode ir de avião, vai de ônibus. Então você vai encontrar numa rodoviária as pessoas mais pobres. Pois eu já viajei muito de ônibus e já viajei muito de avião. Na minha experiência, onde eu mais encontrei pessoas educadas foi nas rodoviárias. Pessoas prestativas, ajudando, servindo, sendo gentis, tendo paciência, mansidão. O pobre acaba sendo humilde. E onde eu vi as maiores barbaridades foi em aeroportos. Bastava dar um problema no voo, como se não desse problema em voo, e as pessoas que estavam ali de terno, gravata, com perfumes caros, que um momento ali, até aquele momento, estava numa pose muito de importância. Quando o atendente lá, a moça do balcão, informava que tinha um problema, que o voo estava lotado, ou que ia demorar mais 2 horas porque tinha sido constatado um problema na turbina, as pessoas se transformavam no mesmo momento, e eu saía de perto muitas vezes com medo até de uma briga. Aquela pessoa de quem se deveria esperar um comportamento digno, era os gritos, dizendo as maiores barbaridades para a moça ali do balcão, como que ela tivesse o poder de, num passe de mágica, consertar a turbina do avião e o voo sair imediatamente. E a palavra que mais eu via: você sabe com quem você está falando? E com o dedo assim em riste no rosto da pessoa. Você sabe com quem está falando? E onde mais absurdos eu vi foi em Brasília, no aeroporto de Brasília. As pessoas tratavam o balconista ali como se fossem móveis e utensílios. Não queriam saber, não tinha a menor consideração. As pessoas estão ali para prestar serviço, mas são pessoas. O que nós devemos fazer quando chegamos numa loja, numa farmácia, num banco, no supermercado? Eu tenho procurado fazer isso, exercitar no dia a dia. Às vezes a gente está tão estressado. Hoje mesmo eu precisei ir no supermercado comprar algumas coisinhas, era pouca coisa, mas esperei numa fila um tanto longa, estressado, querendo vir logo fazer o serviço que eu precisava fazer. E a moça que estava trabalhando ali tinha começado, sabe lá Deus que horas da manhã, naquela tensão o dia todo. A fila não para nunca ali para ela. E o mínimo que eu poderia fazer é dizer boa tarde, ser gentil com a pessoa. E eu observava as pessoas que estavam na minha frente, quando chegava ali, nem cumprimentavam, não dava bola. Faz da pessoa móveis e utensílios. É um móvel, um objeto. Está integrado na estrutura do supermercado, da loja, do aeroporto, de onde for. Valorize as pessoas. Elas não são descartáveis. Se você puder, dê um aperto de mão, um sorriso pelo menos. Você não vai andar aí que nem um político, né, apertando a mão de todo mundo e tal. Mas gentileza, a amabilidade contagia. É tão bom. As pessoas reagem até de uma forma diferente quando você as trata com amabilidade. Seja manso. Mas em primeiro lugar, seja manso é fácil dizer. Mas seja manso primeiro em casa. Lá, na minha casa, na sua casa. É lá que nós temos que
praticar a mansidão. É fácil cumprimentar com gentileza a caixa do supermercado e chegar em casa e ficar aos estouros com minha esposa e com minhas filhas. Cadê a mansidão? Cadê o fruto do Espírito? Senhoras, vou falar agora com as senhoras. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, verso 4, que as esposas devem se adornar em mansidão. Você sabia disso? O adorno da mulher é a mansidão. Vá para 1 Pedro, capítulo 3, verso 4, que eu vou trabalhar um pouquinho nesse texto aqui de 1 Pedro. Quer ver como ele diz que o adorno da mulher é a mansidão? As mulheres devem se adornar de mansidão, se enfeitar. É um enfeite até, né? De mansidão. Diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito, o que? Manso e tranquilo. Amém? Em outras palavras, o que ele está dizendo não é que você deve deixar de usar o frisado nos cabelos, não é isso. Às vezes a pessoa pega e distorce a interpretação da Bíblia. O sentido bíblico aqui é que a mulher, não adianta nada esperar o marido toda empetecada, cheirosa, perfumada, com uma roupinha sensual e o cabelo todo enfeitado, enfim, toda maquiada, se o camarada chega e ela é estúpida com ele, grosseira. Então o camarada olha para a mulher e dá vontade de voltar para o lugar onde ele estava antes, ou para ir para outro lugar diferente do que o que ele estava antes. O que a palavra diz, na verdade, é que a mulher deve se adornar de mansidão. Um espírito manso é o quê? Mansidão, que é de grande valor diante de Deus. A Bíblia diz: a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. A palavra dura ela é proferida por quem? Por quem não tem mansidão. Quem tem mansidão profere palavras brandas, para não provocar a ira na outra pessoa. Amém? Aí está falando. Vejam que a mansidão ela é um atributo atraente na mulher. Gostaram, né, os homens? Mas no mesmo livro, a Bíblia diz aos maridos, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós, igualmente, do mesmo modo, né? Igualmente, igual. Vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Dá para entender o que é aqui? Se a mulher é mansa com o marido, e o marido, por sua vez, ele a trata com grosseria, como que eles vão ter clima até para orarem juntos? Fico sem se falar, como é que vão orar juntos? Não tem a menor condição. E a coisa mais difícil talvez é um casal ter uma koinonia para orarem juntos. Como é difícil. As pessoas geralmente oram sós. Os horários não batem, não combinam. Já pensou que bom, né? Que a gente conseguisse ter um horário de pronto, agora vamos parar com tudo. Eu e você, minha filha, vamos orar aqui. Vamos buscar juntos ao Senhor. Porque aí é o ápice. É sinal que a comunhão entre o casal está perfeita, consegue até orar junto. Portanto, seja compreensivo, não exigente para com as pessoas que o servem e para com as que convivem com você. Segundo, seja complacente e não crítico com aqueles que erram. Gálatas,
voltemos para Gálatas, capítulo 6, e os versos 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2 diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Brandura é o que, irmãos? Mansidão. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A tentação aqui pode ser muito bem a de ser crítico, de ser mais santo do que o outro. E esta é a reação errada para com um irmão que está lutando contra o pecado. E quantas vezes nós nos pegamos criticando A e B, porque estão lutando contra o pecado, não estão conseguindo vencer, e a nossa palavra é de crítica e não de brandura. Vamos refletir nisso. Às vezes nós olhamos para os erros dos outros com uma lente de aumento e ficamos a dizer: você vive me desapontando. Romanos 14, verso 1: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Olha aqui, a contenda de palavras. A pessoa está fraca na fé e você ainda vai alimentar uma contenda de opiniões? Para quê? Só vai fazer esfriá-la ainda mais na fé. Qual é a sua reação diante de pessoas que têm a vida toda bagunçada? Você pensa: eu não disse? Ou eu já sabia? Ou então, ele merece? Ou como é que ele pode ser tão tolo assim? Você tem um sentimento interior de superioridade, porque quem diz isso se sente superior ao outro. É o fariseu e o publicano. O fariseu diz: Senhor, eu não sou que nem aquele publicano ali. Eu não faço as coisas que ele, ou seja, se eu não faço, eu sou melhor do que ele. Olha, quando a gente fica criticando os outros, nos colocamos numa posição de superioridade. E será que nós não estamos nos valorizando demais, achando que nós somos mais santos do que os outros? Eu quero lhe falar um pouco sobre o dia em que uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. E ela foi carregada para fora da casa onde ela estava adulterando e foi trazida até Jesus. O homem não foi trazido, era para ter levado os dois. Já começou o erro por aí. Quem se achou mais santo do que ela, deixou o homem embora e levou só aquela mulher. E qual foi a reação de Jesus? Botou o dedo na cara dela e esfregou e disse: eu sabia que você não seria capaz de se conter. Não. Qual foi a reação de Jesus? Foi cheia de sensibilidade. Ele a defendeu diante dos outros, mas depois que a multidão se foi, quando ficou só ele e ela, em particular, então, Jesus falou-lhe sobre o seu pecado. E Jesus, ele foi manso, não foi crítico, mas não deixou de falar sobre o pecado dela, não a expôs, não falou diante dos outros. Quando os outros foram embora, aí ele foi tratar com ela o problema. Um mestre inesquecível. Sempre, até hoje nós aprendemos e vamos continuar aprendendo com o mestre dos mestres. Por que nós devemos nos esforçar, irmãos, para não sermos críticos? Por quê? Porque foi assim que Cristo nos tratou. Em Romanos 15, verso 7, nos revela o seguinte: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Você sabe, Deus tolera muitas coisas que nós fazemos. Como Ele é compreensivo, como Ele é tolerante comigo e com você. Quantas coisas muitas vezes nós fazemos que desagradam ao Senhor. Mas
Se Deus tolera as nossas fraquezas, nós podemos aprender a tolerar as falhas dos outros. Por que somos tão exigentes e tão críticos? Mas não gostamos quando estão conosco, mas nós gostamos de agir assim numa posição de crítica com as outras pessoas, em casa, na igreja, no trabalho, na rua, onde quer que a gente está. Sempre que você então se sentir tentado a julgar uma pessoa, faça uma pausa. Eu confesso a vocês, eu estou procurando muito fazer isso. Deus falou muito ao meu coração sobre isso. Tenho procurado, antes de julgar, de comentar, de criticar uma pessoa, eu faço uma pausa para me lembrar o quanto Deus já me perdoou. Faça uma pausa também para se lembrar o quanto você já foi perdoado por Deus. Porque quanto mais nós reconhecemos o perdão que Deus nos deu, mais tolerantes nós seremos com os outros. Quando as pessoas o decepcionarem, procure agir com compreensão e sem julgamento. Por quê? Porque Deus, Ele é invariavelmente manso com você. Terceiro, seja delicado com as pessoas que discordam de você e não se sinta derrotado. Aqui é difícil, porque a nossa tendência, quando nós defendemos um ponto de vista, é brigarmos por aquele ponto de vista, fazer prevalecer a nossa opinião, e muitas vezes nós estamos certos até. Mas, como vivemos numa democracia, a opinião dos outros acaba entrando na pauta, e muitas vezes não conseguimos nos fazer entender adequadamente, colocamos a culpa nos outros, que é uma coisa errada a gente dizer, você não está me entendendo. Olha, se você parar para pensar, nunca mais diga isso numa discussão, você não está me entendendo. E como eu ouço isso, as pessoas discutindo, você não me entende, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Procure ser mais manso e faça o contrário. Se a pessoa não está te entendendo, traga para você e diga, eu não estou conseguindo me fazer entender. Muda. Quando eu digo você não está me entendendo, eu estou chamando o outro de burro. Quando na verdade talvez eu não esteja sendo hábil o suficiente para externar as ideias que eu estou querendo passar. E muitas vezes, porque nos falta esta mansidão, nós atropelamos as palavras, falamos com grosseria e na raiva não expomos adequadamente a nossa ideia, e às vezes uma ideia boa acaba se perdendo, a igreja ou a família ou o trabalho acaba enveredando por um caminho, por quê? Simplesmente porque não se teve a mansidão necessária para expor a ideia adequadamente. Houve uma reação contrária, já explodiu, já brigou, acabou, não, vou sair daqui derrotado, não quero mais saber. Irmão, mansidão. Se a gente exercitar isso, e principalmente eu volto a comentar, puxe para você, eu tenho procurado, graças a Deus, também fazer isso. Eu não estou conseguindo me fazer entender. Eu vou te explicar de outra forma. A pessoa já fica esperando, o outro, ele assumiu a responsabilidade que ele é que não está conseguindo. Agora eu digo, você não está me entendendo, o outro lá no interior, no íntimo dele, diz, está me chamando de burro, que eu não consigo entender. A cada ação gera uma reação. Uma palavra dura vai provocar outra palavra dura. Irmão, isso é importante. Quantos relacionamentos são desmantelados por causa disso? Vidas que poderiam ser construídas juntas, fazer tanta coisa bonita juntos, uma igreja, um casal, uma empresa, mas porque as pessoas não têm mansidão, que é um atributo que Deus quer para nós, se desmantela um casamento. Mansidão. Eu creio que meu primeiro casamento desmantelou muito por conta disso. Grosseria, estupidez, falta de sensibilidade, não explicar direito, não conversar direito, não ouvir direito, e quase que rebenta o segundo casamento também. Está vendo? E a gente está envelhecendo e parece que não aprende nunca, mas é por isso que Deus vem nos dar um puxão de orelha. Louvado seja o nome do Senhor. E
ser delicado com as pessoas e não se sentir derrotado com essas pessoas que estão discordando de você. É um fato da vida que você nunca poderá agradar todo mundo. Você vai sempre conhecer pessoas que gostam de instigar, pessoas que gostam de discutir, pessoas que gostam de brigar, porque elas não têm mansidão, elas agem desse jeito. Se você agir do mesmo jeito, está feita a confusão. Você sempre vai encontrar pessoas assim. E muitos desentendimentos começam exatamente com assuntos de pouca importância. Vamos pensar junto? Procure pensar no seu dia a dia, nos últimos problemas que você teve lá com o cônjuge, ou na igreja, ou no local de trabalho. Procure pensar. Se não foi talvez por uma coisa minúscula, pequena, sem importância, mas criou um afastamento que às vezes se torna até irreversível. Não, aquilo, a pessoa valoriza tanto aquilo ali, mas às vezes não foi nem o fato em si, foi a maneira que a pessoa falou. Falou com grosseria, o outro se chocou, e aí? Talvez você já teve a seguinte experiência. Você convidou um casal de amigos para jantar na sua casa. E aí, na mesa, na hora que estão na refeição, o marido da outra começa a contar uma história. O cara estava contando a história e disse: a tia Suzana. Querido, não foi a tia Suzana, foi a tia Maria. Sinceramente, num caso desse, você acha que os outros estão interessados em saber qual foi a tia? Você por acaso já discutiu com alguém por causa, por exemplo, de uma data sem sentido? Alguém diz: ah, quando eu fui lá comer aquele mungunzá na casa de irmã Tetê, foi em 1982. Aí disse: não, foi em 1983. Não, foi em 82. Não, foi em 83. E fica naquela discussão, aquela queda de braço. Para quê? Os ânimos vão se acirrando. Tem sentido. Em 82, em 83. Não, foi em 1983. Irmão, nós estamos em 2009. Não é? Não interessa, às vezes é coisa sem sentido. Fica discutindo. Imaginem dessa cena: camarada brabo na porta da igreja e diz assim: eu levar desaforo para casa é ruim, hein? Mas nem morto, você não me conhece. Espera aí, você não é crente, acabou de sair do culto agora. Ele diz: sou crente, mas eu não tenho sangue de barata não. Quando faz alguma coisa que me provoca, eu solto os bichos. Mas irmão, que irmão o quê? Me larga, rapaz, me larga, sai. Mansidão. Você é aquele irmão que está dizendo: mas irmão, calma, que isso? E ele: me larga, sai. Como é que você deve reagir? Bom, você tem 3 alternativas. Você pode se calar. Você pode reagir com ira também, não pode? Ou você pode responder com mansidão. Se você se calar, então, diante de pessoas briguentas, é como se você dissesse a elas: tá bem, seja como você quiser. É a paz a qualquer preço. Mas isto não vale a pena. Isso não compensa. Sabe por quê? Como é que você fica se sentindo? Ultrajado. Você teve que concordar com uma coisa mesmo a contragosto, só para não ter uma briga, e você se calou. Se responder com ira, está feita a confusão. Olha, como é que você fica se sentindo? Como é que você volta para casa? Ou então, se for dentro de casa, como é que você vai conseguir dormir com aquela pessoa depois, no meio de uma contenda dessa? Se você reage com ira, você irá em frente, atacará seja quem for que fique contra a sua opinião. Mas a ira é um sinal de insegurança. A pessoa se sente insegura porque ela imagina que vai perder. Então, para compensar, fica irada. Eu usei muito esta tática para enraivecer minha primeira mulher. Eu reagia com ira, para ela reagir do mesmo jeito, e eu ali criava um pezinho para sair de casa. Agora, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com sua própria boca. Eu vou mudar aqui um pouquinho a palavra, né? Com sua própria boca a destrói. Sua própria
próprias mãos, né? Mas aqui poderemos usar com a própria boca, porque se ela responder com ira também. Mas a terceira alternativa é responder com mansidão. E este é um método que Deus quer que você escolha. Esse tipo de reação, responder com mansidão, ele exige equilíbrio, mas é um método abençoado. Provérbios 15, verso 1 diz, já citei aqui, vou repetir agora, é Provérbios 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, ou seja, provoca a ira. Você já experimentou isso? Eu já. Quando alguém faz uma pergunta, se você responde com arrogância, a pessoa vai provavelmente se esquentar com você. Mas se você responder com mansidão, a pessoa vai se abrir com você. Faça isso, faça esse teste. Se responder com agressividade, ela vai ser agressiva. Mas se você responder com mansidão, ela vai se abrir com você. Atente também para o que diz a Bíblia em 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, do 24 ao 26. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando. Olha o brando aqui, o que é brando? Manso, mansidão. Deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que é que na verdade Paulo está dizendo aqui? Que a mansidão é a capacidade de discordar agradavelmente. Seja delicado com as pessoas que discordam de você. E ainda, seja capaz de aprender. Não seja uma pessoa inacessível. E quando alguém o corrigir, seja capaz de aprender. Provérbios 13, verso 18, diz: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O que guarda a repreensão será honrado. Se a repreensão for justa, a pessoa está até ajudando a gente, né? Sabe, as pessoas que são mais sábias, elas são as que mais querem aprender com as outras. Você consegue aprender com os seus filhos? Você consegue aprender com o seu marido ou com a sua esposa? Você quer acabar sozinho em sua vida? Sozinho? Quer não? Não quer acabar sozinho? Pois eu vou lhe dizer como acabar sozinho na vida. Nunca admita nenhum erro. Nunca aprenda nada com ninguém. Nunca permita que alguém lhe ensine alguma coisa. Isso o fará ficar sozinho, viu? Mansidão é também a disposição de aprender e de admitir quando se está errado. Isto é mansidão. Há quanto tempo você não chega a alguém e diz: sabe, eu estava errado. A gente só espera que os outros digam para nós. Mas, e nós? Por que não chegamos e dizemos para as pessoas: sabe, eu estava errado, me desculpa, me perdoa? Há pessoas que não dizem isso há anos. E eu pergunto, será que elas são infalíveis? Nunca erram? Erra. E por que não chega e admite: eu estava errado? Observe outro texto da Bíblia, Tiago capítulo 1 e o verso 21. Tiago 1, 21. Tiago 1, 21. Olha que ensinamento aqui maravilhoso de Tiago. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade,
acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Mansidão é também a atitude que nós devemos ter quando lemos ou ouvimos a palavra de Deus. Eu vou repetir a frase. Agora nós vamos mexer com muita gente. Mansidão é também a atitude que nós devemos ter quando lemos ou ouvimos a palavra de Deus. Nós devemos nos aproximar dela com uma atitude mansa e humilde, dizendo: Deus, eu quero ser ensinado. Você também deve agir e não reagir. Quando alguém o fere, haja, não reaja. O que é isso, irmão Edson? Faça como Jesus Cristo fez. O apóstolo Pedro disse dele, em 1 Pedro capítulo 2, verso 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que significa isso? Ele não se entregava na mão de quem estava maltratando, ele se entregava nas mãos de Deus. Senhor, julga a minha causa. Você tem sido maltratado por alguém tem agredido você. O exemplo de Jesus, alguém tem ultrajado você, não revida com ultraje. Alguém tem te ameaçado, não revide com ameaça. Entregue-se àquele que julga retamente. Quando Pilatos interrogava Jesus, ele suportou o julgamento, sabe como? Em silêncio. Podia ter revidado, podia ter gritado, ele poderia ter falado para se defender, mas não reagiu. Ele agiu. Como? Ele assumiu o controle da situação. Pensa comigo. Se ele calado apanhou como um gato ladrão, imagine se ele revidasse. Aí que eles tinham desmanchado ele mais ainda no castigo. Ele preferiu o silêncio. Ele agiu dessa forma e com isso ele assumiu o controle da situação. Quando você reage a um insulto, você está admitindo que a pessoa é quem está no controle das suas emoções. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, nos versículos 17 e 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Perto de Tóquio vivia um grande